Galera, legal, vamos lá para a estratégia do Renko. Primeira coisa, como que você vai calibrar o Renko, tá, turma? Você vai calibrar de acordo com a frequência do dia, beleza? E de acordo com a sua mão, tá? Você vai calibrar o Renko de acordo com a frequência do dia e de acordo com a sua mão. Eu gosto de usar o Renko em 8R, normalmente, do índice. E 4R, turma, 4 a 5Rs para o dólar, tá? Como que você vai calibrar? Tamanho da sua mão. Depende da estratégia, vamos analisar uma estratégia de pivô aqui, tá? Você vai fazer uma estratégia aqui, ó, de 150 pontos. Então você fala assim, Zé, geralmente os pivôs que dá no 8R seriam de 150 pontos. Primeira coisa, eu tenho capital para isso? Cara, 150 pontos é muita coisa para mim. O que você vai fazer, turma? Sai fora. Você vai ter que pegar um gráfico, mas quanto menor a quantidade, mais... Quanto menor a quantidade, ou quanto menor o tempo... que aqui não é tempo gráfico, mas menor a quantidade de pontos, mais sujo ele é, tá? Mais sujo ele é. Beleza? Então, mas aí você consegue operar a favor do... você consegue operar o gráfico, tá? Então vamos colocar aqui, ó um pivôzinho aqui no índice de 4R, tá? Ó um pivôzinho aqui. Ó, aí você já tá falando de 50 pontos por pivô, tá? 50 pontos por pivô, para pegar 150 pontos aqui, ó, tá, o operacional. Então você calibra, a primeira coisa você vai calibrar de acordo com a sua mão, porque não adianta nada você calibrar de acordo com a frequência do mercado e você não aguenta, você vai ter que ficar de fora do mercado. Bom, outra coisa, Zé, eu tenho capital, quero agora uma frequência do mercado, quero uma frequência de mercado aí mais relevante ou com menos ruído, tá? Legal, você quer uma frequência de mercado dessa, o que você vai fazer, turma? Qual que é a frequência média do mercado? Como que é a frequência média? Tem um cálculo mais complexo para ser feito, mas assim, outra conta de padaria, tá? Eu gosto de simplificar bastante, porque na hora que você está operando lá, o nervoso, né, principalmente o iniciante, pra gente que já tá calejado, não. Mas pro iniciante, galera, é um nervoso na hora de operar, aí vai ficar fazendo conta, você não faz nem a pau, já se enrola tudo. Ó, o que você vai fazer? Você vai pegar a média do tamanho do candle, pessoal. Então, ó, cada candle aqui tá por volta de 200 pontos, ó. 245, 180 pontos. Cada candle, 5 minutos, é uma referência, tá? Ele é formado por 200 pontos. Então, assim, para operar um gráfico que tem menos ruído, que eu acredito, tá? O 2 minutos já tem bastante, mas o que tem menos ruído aí que eu acredito já seria aí, cara, 200 pontos por candle, tá? A frequência dele. Então, você vai basear nisso. Se a frequência dele é 200 pontos por candle para formar um candle, qual que seria aí um Renko interessante? Pessoal, pelo menos o bloco ser formado aí por 30% do movimento do candle. Então, conta de padaria, pessoal, 200 aí, vamos falar de 50 pontos bloco ser formado, tá? Seria aí, você tem capital, hein? Tô dizendo assim, se você tem capital. Então, pra gente formar um bloco de 50 pontos, qual que seria? 11R, turma. Qual que seria aí? Um 11R seria legal, tá? 11R seria legal. Ó, 11R estaria bom com uma frequência do... Beleza? Tá? Por volta disso aí. Beleza? 30, 40, 30% do tamanho do candle, tá? Da frequência do candle. Aí você tem um gráfico interessante, uma calibragem que eu achei interessante, feita bem, ó. Tá falando aí de 100 pontos, tá, de pivô, e é um gráfico que tenha menos ruído aí. Beleza? Bem básico aí, ó. Médias alinhadas. Vocês entenderam a conta de padaria? Ó, um pivôzinho maior, nós estamos falando de 200 pontos, tá vendo? Ó? Que é geralmente um candle, geralmente a frequência dele de um candle de 5 minutos.
200 pontos. Então quer dizer o que, turma? Que você não vai ficar sendo retirado do mercado à toa, num candle, por exemplo, numa frequência de candle. Por quê? Se você está operando, por exemplo, próximo a um topo, ou aqui num topo, por exemplo, você não vai ser tirado à toa. Eu vou mostrar para vocês que tem o candle que mostra a sombra dele, porque muitas vezes para ele ser formado, ele não ficou certinho aqui. Deu uma sombra e voltou, tá? Ele não foi capaz de formar um outro bloco e voltou. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, galera, basicamente é isso. Como você coloca aí essa frequência do bloco, a hora que você vai pegar, por exemplo, um pivô, você não vai ser retirado à toa por causa de um candle e cair, entendeu? Mais ou menos essa é a leitura aí, beleza?